Meus amigos, como havia prometido, hoje abordaremos o último vídeo da série que fizemos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E abordaremos detalhes que não puderam ser tratados nos vídeos anteriores. Por isso, vamos ver que relação há entre as cores dos cavalos de Apocalipse 6 e as bandeiras de alguns países árabes. E como serão nações muçulmanas que estarão envolvidas. Produção, por gentileza, solta aquele sonzinho das Arábias aí. Não, cara, peraí, calma. Uma coisinha mais leve. Aê, garoto! Vou assinar a carteira, semana que vem já começa certo aqui. Eu sinceramente espero que você tenha sido esclarecido sobre o assunto da última série que fizemos. Informações como aquelas não poderiam ser ignoradas e, portanto, foram repassadas com muita seriedade e compromisso. Primeiramente com as escrituras, depois com você, meus inscritos aqui do canal. Mas por que, havendo tantos animais, Deus preferiu usar a figura de cavalos para o final de Apocalipse 6? Pois bem, mediante as muitas raças de cavalos existentes no mundo, a que leva o prêmio de melhor é a árabe. Criadores atestam que os cavalos árabes são os melhores. Como o cavalo denota vigor, autoconfiança e resistência, ele é o mais adequado para figurar o que Jesus quis mostrar ao apóstolo João. Os cavalos eram armas móveis poderosíssimas e as mais usadas por exércitos antigos. Um exército sem cavalos era o mesmo que uma força militar da atualidade sem tanques de guerra. Eis o porquê a Bíblia diz: uns confiam em carruagens e outros em cavalos. Diz mais: o cavalo se prepara para a batalha. Ué, o que é que a gente pode falar diante disso? Vamos mastigar um pouquinho desse assunto agora? Vamos lá? A Bíblia não detalha, mas vamos fazer uma exegese sobre os cavalos só para termos uma noção do que o texto quer passar. O primeiro era branco e possivelmente muito belo, um cavalo cheio de pompa preparado para ser montado por um soberano. Cavalos brancos eram usados para puxar em carruagens de figuras nobres da antiguidade. Era a cor mais utilizada por imperadores, reis e líderes. O cavalo branco representa nobreza e destaque, uma forma de se manter diferente dos demais na cavalaria. E o anticristo, como um grande líder, não teria como vir montado em um cavalo de outra cor. O segundo cavalo era vermelho, uma das raças mais utilizadas nas guerras, preparadíssimo com seus itens de batalha. Ele formava a linha de frente do exército. Na visão de João, o condutor deveria ter o aspecto de um guerreiro aparelhado para a batalha. Por isso que ele aparece representando a guerra. O terceiro era preto, uma raça utilizada por exércitos bizarros e cruéis. Este personagem, no caso o cavaleiro do cavalo preto, deveria ser no mínimo Egito, pois no Egito é que foi criada a balança. Por isso que ele vinha com a balança na mão. Veja a ligação do mundo árabe com o cavalo preto. Egito, mundo árabe. Este cavalo possui um aspecto magro, desnutrido. Seria impossível um cavalo que faz alusão à fome ser robusto, não é verdade? O quarto cavalo era verde e já lhe digo por quê. Tinha um aspecto horrível, doente, descorado, tomado por feridas, sem pelos na crina nem na cauda. Eu acho que ele fedia, cara. Ele deveria feder. O que esperar do aspecto de um cavalo cujo cavaleiro é a morte? João não menciona o aspecto do cavaleiro, mas apenas diz o seu nome. Mas quando a gente fala em morte, a ideia que se tem na cabeça é a mais conhecida. Manto preto, foice na mão e rosto de caveira. Então vamos às cores, para poder relacionar o que esses cavalos têm com o mundo árabe. Quando analisamos o primeiro cavalo, o termo usado para definir a sua cor é branco em português. Em inglês é white. E no original grego, o termo utilizado aparece como lukos ou leucos, que traduzido significa branco, claro, luz e brilhante. Detalhe: a palavra lukos é traduzida 25 vezes no Novo Testamento e em todas elas o termo aparece referente à cor branca. Logo, a tradução está correta. Portanto, o primeiro cavalo de Apocalipse 6 é branco mesmo. No segundo cavalo, o termo traduzido para português é vermelho. Em inglês é red. E no original grego, pyrrhos ou pyrrhos, que é traduzido 2 vezes no Novo Testamento por cor do fogo, que é a que mais se aproxima do vermelho. Sendo assim, a cor do segundo cavalo, conforme a tradução do original grego, é vermelha e, portanto, também está correta.
Já o terceiro cavalo em português é preto, em inglês aparece como black, e no grego o termo é melas, que é traduzido 3 vezes no Novo Testamento e aparece como negro, preto. Por isso não existe outro significado para o termo original senão a cor preta. Inclusive, é desse termo melas que deriva a palavra melancolia, se referindo à amargura e tristeza. Agora veja uma curiosidade quanto ao último cavalo, e foi para ele que eu quis chamar a sua atenção ao longo dos vídeos. Em Apocalipse 6, e versículo 8, lemos e vemos o seguinte: eis um cavalo amarelo. Em outras traduções, o termo usado é pálido, o que deixa subentendido que o cavalo possui uma coloração fora do comum, desbotada, descaracterizada, como se estivesse doente. No entanto, em inglês, a palavra usada para definir o quarto cavaleiro não aparece como yellow, embora yellow seja traduzido para o português como amarelo. No original grego, não é o nome yellow nem amarelo que aparece, meus amigos. Na tradução do grego para o inglês, o termo que aparece é pale horse, cavalo pálido. E pale, em inglês, nunca foi nem será amarelo. Amarelo é yellow, como acabei de dizer. Ei, Jota, que diferença é essa, cara, nas traduções do inglês e o português? Bom, como a Bíblia não foi escrita em nenhum desses idiomas, vamos verificar essa palavra em sua língua original. Em nosso idioma, o português, a frase diz: eis um cavalo amarelo. Ora, se o cavalo é amarelo, em inglês deveria ser and behold a yellow horse, mas não é. E em grego o termo deveria ser kítrino, e novamente não é. O termo usado em grego para definir a cor do quarto cavaleiro é chloros, que é traduzido 4 vezes no Novo Testamento como verde, e em nenhuma das vezes chloros se refere à cor amarela. Então, quando você lê Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, a frase em inglês diz: and behold a pale horse. Eis um cavalo pálido, verde ou esverdeado. Esta deveria ter sido a tradução para o português, mas foi esse equívoco na tradução do grego para o português que nos impediu por anos de ter acesso à verdadeira cor do quarto cavalo. Lembrando que isso não tira a infalibilidade da Bíblia, tá certo? Pode até parecer irrelevante e realmente não implica em nada na sua ida para o céu, mas isso não deve ser desconsiderado, cara. Isso precisa ser corrigido. Alguns teólogos acreditam que a palavra chloros, do original grego, denota uma cor amarelada ou até então não muito bem definida. Mas em contrapartida, especialistas em grego asseveram que chloros deve ser traduzida como o que de fato é, verde e ponto final. É desse termo grego que deriva o nosso cloro, a substância química usada para alvejar as roupas e que tem a função de desbotar ou descorar. Uma pele amarelada é sinal que ela está ausente da luz do sol. Mas quem está doente não tem a pele amarelada. Geralmente está pálida essa pessoa ou esverdeada por não estar gozando de perfeita saúde. E é exatamente isso que o quarto cavalo denota. É só observar que o tom esverdeado é o que mais se aproxima de um cadáver. Esclarecida essa parte agora? Viu que o cavalo não é amarelo e sim verde? Então vejamos agora a relação das nações islâmicas com as cores dos 4 cavalos, as quais estarão diretamente envolvidas na Terceira Guerra Mundial. E como vocês já puderam constatar, os cavalos são branco, vermelho, preto e verde, tá certo? Primeira bandeira, Iraque, a antiga Babilônia. Aí você dirá: não, Jota, peraí, nada a ver. Isso é apenas coincidência. Ok, então, digamos que seja. Talvez eu esteja enganado, né? Então vamos lá, bandeira seguinte, Síria, que inclusive está passando aí já há alguns anos por um caos terrível e uma guerra incessante. Percebeu que são as mesmas cores dos cavalos do Apocalipse? Mas continuando, Afeganistão, consegue ver as cores? Acha ainda que isso é coincidência? Então vamos ver se realmente é a coincidência. Líbia, que está lá na batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38, que era a antiga nação de Put. Tá vendo? Branco, vermelho, preto e verde. Sudão, Emirados Árabes Unidos, Palestina, Jordânia, que é diferenciada apenas por essa estrelinha à esquerda. Perceberam?
branco, vermelho, preto e verde. Cara, isso não tem como ser coincidência. Nem tem esse lance de misticismo. São evidências claríssimas. O Irã, por exemplo, embora tendo origens, influências e culturas dos verdadeiros árabes, não é uma nação árabe como as citadas acima. Por uma questão mais milenar de povos turcos que se unificaram no passado para formarem o primeiro Império Árabe, a saber, o Império Otomano. E o Irã acabou não se juntando a essas nações, por isso que eles não se consideram um país árabe, e grande parte dos seus compatriotas ainda hoje prefere ser chamada de persas. O Irã, que é a antiga Pérsia, e é o primeiro que aparece naquela lista lá, daquela coalizão que marchará contra Israel em Ezequiel 28. Mas peraí, Jota, como o Irã fará parte da Terceira Guerra Mundial se na bandeira deles não tem o preto como as demais que você acabou de mostrar? Parece complicado, mas é totalmente compreensível entender o que vai ser passado. Como todos os demais países têm cores e elas têm um significado, para os árabes também. O branco para eles é a paz, o vermelho significa tenacidade ou coragem, bravura. E isso a gente nem questiona, cara, porque para um camarada se explodir em nome da sua fé, é preciso ser muito corajoso, viu? O preto para eles tem a ideia de respeito, sujeição ou medo. O verde é o islamismo, justamente a cor do último cavaleiro do Apocalipse. Grande parte dos sites iranianos, quando aborda artes com a bandeira do país, eles adicionam sempre o preto. Não estou dizendo que o preto faça parte das cores da bandeira do Irã, tá certo? Essa inclusão do preto à bandeira fica oculta de certa forma, mas parece proposital, cara. É só vocês observarem o detalhe nas imagens que vocês estão vendo aí. Repetindo, a bandeira iraniana não contém preto nas suas cores. Ela é formada por branco, vermelho e verde. O preto é adicionado nas paisagens onde a bandeira deles aparece, ok? Para concluir, então agora, vamos às cores das nações que a gente mais imagina como participantes da Terceira Guerra Mundial. Aqui você vê Estados Unidos, branco, vermelho e azul com estrelinhas, certo? Rússia, branco, azul e vermelho. China, totalmente vermelha com estrelas amarelas. Aí vem a Coreia do Norte com azul, branco e vermelho. Vamos colocar a do Brasil aqui só para a gente ter uma ideia. Verde, amarelo, azul e branco. E Israel com branco e azul nas listras e na estrela central. Viu direitinho que as cores dos cavalos não batem com as bandeiras dos países supostamente envolvidos na Terceira Guerra Mundial, como você acabou de ver? Embora Israel esteja envolvido, eles não são os que promoverão esse caos. Na verdade, Israel aí é o alvo dessa investida. Então é isso, galera. Eu espero que o conteúdo tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Ative também as notificações para você receber novos vídeos semanalmente, tá certo? No mais, Deus abençoe a todos vocês e vamos de música árabe, né? Forte abraço!